Eleições 2018, depois de uma eleição tão polarizada, a mais polarizada, acredito, que a gente já viveu na nossa democracia, Jair Messias Bolsonaro foi eleito democraticamente o novo presidente da República. A gente vai falar com Kátia Gomes agora, porque ela vai relembrar trechos do discurso de eleito de Jair Bolsonaro. É com você, Kátia. Ele tem que colocar uma sombra, aí ele precisa de luz. Que Jair Bolsonaro ficou sabendo que era o novo presidente da República, o 38º presidente do Brasil. Ele fez um discurso e disse que vai ser defensor da democracia. Quem acompanhou o dia de Jair Bolsonaro ontem foi o Thiago Nolasco, nosso repórter. Vamos assistir. Às 7 horas da noite deste domingo, Jair Bolsonaro, família e aliados estavam reunidos na casa do então candidato na expectativa do resultado, até que veio a confirmação. O articulador político Onyx Lorenzoni deu até um beijo em Bolsonaro. O primeiro discurso do presidente eleito foi pela internet. Afinal, as redes sociais foram fundamentais na campanha dele. Esse primeiro contato meu, via live, deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que tenho no povo brasileiro. Jair Bolsonaro explicou por que entende que foi eleito. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Logo depois, Bolsonaro orou junto do aliado Magno Malta. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre o país. Cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família. Em discurso para as emissoras de TV, o presidente eleito disse que o governo dele vai defender a democracia. Esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Disse também que vai garantir liberdades. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. E que vai defender quem respeitar as leis. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Apontou os rumos do novo governo. O governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios. E da política internacional que será adotada a partir do ano que vem. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Jair Bolsonaro, após a divulgação do resultado, não recebeu uma ligação e nem fez contato telefônico com o adversário derrotado, Fernando Haddad. Esse gesto político costumava ser comum após o fim do processo eleitoral e é simbólico quando não ocorre. Isso demonstra que as relações entre os governistas liderados pelo PSL e a oposição comandada pelo PT estão com as relações rompidas e vão continuar assim. Em outra transmissão, mais para o fim de domingo, falou que o presidente americano Donald Trump entrou em contato. O presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar, nos desejou boa sorte e, obviamente, foi um contato bastante amigável. Nós queremos, sim, nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico. Jair Bolsonaro voltou pela manhã. Por segurança, entrou pelos fundos dessa escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava com colete à prova de balas e foi acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Quando voltou para casa, parou para acenar aos apoiadores. Mais tarde, tomou café e tirou fotos com eleitores. Até flores ele ganhou desta vizinha. O ex-astronauta Marcos Pontes, cotado para ser ministro do governo, também fez uma visita. Ele deve ser o 4º ministro anunciado pelo governo. Paulo Guedes na Fazenda, Onyx Lorenzoni na Casa Civil e o general da reserva Augusto Heleno para a Defesa são nomes dados como certos.
para compor o governo do presidente eleito, que deve reduzir o número de ministérios de 29 para 16. Paulo Guedes, inclusive, já disse como será a política econômica. Perguntado por uma jornalista argentina sobre como será a relação com o Mercosul, ele se irritou. Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Também falou que a reforma da Previdência tem que sair e disse que vai começar as privatizações. Vamos acelerar as privatizações, porque não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões de dólares por ano em juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano. A transição com o governo Temer deve começar semana que vem, mas pelo menos por enquanto, Bolsonaro e os eleitores só pensam em comemorar. Depois da vitória de Jair Bolsonaro, teve festa em várias cidades do Distrito Federal. Os moradores soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços, mas a festa foi ainda maior na esplanada dos ministérios, onde milhares de eleitores se reuniram vestindo a camisa do Brasil e também carregando bandeiras em comemoração a essa vitória. Vamos assistir. Os eleitores de Bolsonaro comemoraram a vitória nas urnas, na esplanada dos ministérios. Criança no colo, idosos, fogos de artifício, as pessoas fizeram um carnaval em frente ao Congresso Nacional. Nós precisamos de emprego, renda e ser respeitados, porque nós somos um povo batalhador e guerreiro. Por isso meu voto é do Bolsonaro. E devido a muita roubalheira, postales do Correio, Banco do Brasil, Petrobras, Previdência e muitas outras coisas, que acho que eu estou aqui, que eu mudei, que eu sou direita hoje para uma mudança no Brasil. Ele vai pegar um governo muito complicado, mas com a força de vontade dele, com a determinação e com a nossa ajuda, ele vai fazer um bom governo pelo Brasil. Essa mulher desobedeceu a recomendação médica para comemorar a eleição do novo presidente do Brasil. A democracia realmente acontecendo. Olha, fiz cirurgia nos 2 pés, mas não podia estar fora dessa comemoração. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. Não faltou gente brindando a vitória de Jair Bolsonaro. Minha expectativa é de um país justo, né, para todos, um país melhor, né, sem corrupção e com justiça. Um momento muito esperado e de muita torcida. Bolsonaro recebeu mais de 1 milhão de votos, o equivalente a 70% dos votos válidos no DF. Segundo a Polícia Militar, entre 3.000 e 4.000 pessoas comemoraram a vitória do candidato do PSL.